Decisão favorável de altos estudos na Marinha e também na Força Aérea, um caso muito específico. Vamos ver aqui, logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta! E se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe o seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. O @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça o meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Gente, queria dar um aviso rapidamente aqui, dia 30 de junho, a Comissão de Direito Militar da OAB, juntamente com a Comissão de Direito Militar da ABA, da qual eu sou presidente nesse momento, estará organizando um evento lá na sede da OAB, na Marechal Câmara, número 150. Vou trazer mais detalhes sobre isso, mas o evento é só sobre Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas e também dos militares estaduais aqui do Rio de Janeiro. Um evento importante e imperdível, certamente, aos nossos colegas profissionais advogados que trabalham nessa área, e vamos ver qual é a disponibilidade local e número de pessoas para ver se vai ser aberto e como é que a gente vai fazer essa divulgação. Logo mais vou trazer mais informações. 30 de junho, na parte da manhã, tá bom? Meus amigos, minhas amigas, que decisão é essa? Eu vi que estava rolando isso, muitas pessoas estavam me encaminhando, algumas pensionistas tinham me mandado. Já tinha visto lá no canal do Binho um vídeo sobre isso, e eu não tinha parado para ver a decisão. E aí eu estou analisando a decisão e estou trazendo aqui para vocês as minhas impressões. E não só isso, eu vou falar de uma outra decisão envolvendo a Força Aérea, tá certo? Então fique aqui comigo que você com certeza vai se interessar pelo conteúdo desse vídeo aqui. Vamos lá. Primeiro ponto que o juiz falou, só deixa eu trazer o número do processo aqui, número 503-7745-31-2021, 402-5001, da Justiça Federal do Espírito Santo, segundo Juizado Especial de Vitória, tá bom? Então tá dito aqui o número do processo, vamos passar aqui para a análise por que o juiz deu esses altos estudos para um militar da Marinha, era um suboficial da Marinha, acabou conseguindo a equiparação aos altos estudos, aquele curso que existe na Marinha, que é o CACENSO, tá? O primeiro ponto a ser analisado pelo juiz foi a preliminar de incompetência de juízo. Por quê? Porque há uma norma na Lei dos Juizados Especiais Federais que diz que a anulação de ato tem que ser na vara federal e não pode ser processada em juizado. Então o juiz entendeu que estava certo o ajuizamento dessa ação no juizado, porque o autor não pretendia a anulação de ato, e sim somente a correção dos percentuais, e manteve a ação judicial no Juizado Especial Federal. Outra questão levantada pela União e que o juiz também indeferiu foi a questão da prescrição por fundo de direito, porque já faz mais de 5 anos que esse militar concluiu o curso do CAIS, então provavelmente foi por conta disso que o juiz entendeu que não havia a prescrição pelo fundo de direito. A AGU deve ter dito na peça de contestação, lembrando, estamos analisando somente a sentença, muito provavelmente a AGU deve ter dito, olha, já faz mais de 5 anos, ele deveria ter pedido essa equiparação lá atrás, então existe uma prescrição de fundo de direito, ele não pode mais discutir isso judicialmente, e o juiz disse que podia, que era uma questão da correção dos percentuais, e que ainda houve uma grande modificação desses percentuais, trazendo novos direitos com relação a isso, que é o escalonamento até 73%. O juiz disse que não havia a prescrição de fundo de direito, que é não poder ajuizar a ação em razão do decurso de prazo, mas que somente poderiam ser recuperados as diferenças de valores até 5 anos para trás, porque os demais sim estariam prescritos. Não pelo fundo de direito, mas pela prescrição quinquenal, tá bom? A fundamentação da sentença começa pela medida provisória 2215,
porque lá está a definição do adicional de habilitação, e aí depois que essa regulamentação será feita por decreto, e aí a medida provisória vai entregando para normas infralegais. Aí o magistrado traz um histórico de como é que está a situação no Exército, a equiparação do CAS ao Chacal, que é uma realidade de muitas ações que estão ocorrendo no Exército. Não tínhamos notícia ainda dessa equiparação ao CACENSO na Marinha, e também o magistrado traz a questão da aeronáutica, dos cursos de altos estudos que começaram a ser disponibilizados somente em 2018, assim como ocorreu na Marinha, somente em 2019, o acesso aos graduados aos cursos de altos estudos. Aí o juiz passa a narrar o caso concreto, que ele fez o CAIS em 99, acabou galgando a graduação de suboficial com o percentual equivalente a aperfeiçoamento, que antes da Lei 13.954 era de 20%, hoje está em 34% e está escalonando e vai chegar, aí nós sabemos, em 2023 a até 45% o aperfeiçoamento. E aí, na fundamentação aqui, o magistrado disse que o CACENSO era um curso que hoje é exigido para que o militar chegue a suboficial na Marinha, que esse militar já havia chegado a suboficial antes da existência do CACENSO e que não havia por que exigir esse curso dele hoje para que ele pudesse ter os altos estudos e o percentual correspondente aos altos estudos, uma vez que ele já havia realizado o CAIS, que ele entendia ser equivalente e que preenchia os requisitos para realizar o CACENSO. Se ele estivesse na ativa hoje, acontece que ele já havia ido para a reserva há bastante tempo. Então o magistrado entendeu pela equiparação dos percentuais de aperfeiçoamento aos percentuais de altos estudos 1, que antes eram de aperfeiçoamento 20% e de altos estudos 1, 30%, e hoje nós temos aí 34% para o aperfeiçoamento, 54% para os altos estudos e vai chegar a 45% o aperfeiçoamento e 73% os altos estudos 1. O juiz entendeu o seguinte, que deveria ser inclusive implementadas essas diferenças em até 30 dias e depois que deveria ser calculado o que é que ele recebeu como aperfeiçoamento na via administrativa para que fosse abatido do valor que ele vai receber na via judicial. Como é que é isso? O magistrado entendeu que deve ser pago autos estudos 1. Autos estudos 1 é um valor mais alto do que o aperfeiçoamento. Então deve ser calculado o valor que ele deveria ter recebido nos últimos 5 anos a título de autos estudos 1 e deve ser abatido aquilo que ele recebeu na via administrativa a título de aperfeiçoamento, para evitar que ele receba em duplicidade, para evitar que ele receba durante 5 anos 2 adicionais, o aperfeiçoamento mais os altos estudos. Isso não está previsto e o magistrado tomou cuidado de colocar essa questão no dispositivo da sentença. Então ele mandou ainda que a Força Armada, a Marinha, implementasse em até 30 dias o percentual correto e concedeu na sentença a tutela antecipada. Provavelmente o advogado desse militar pediu a tutela antecipada lá na inicial, o juiz pode não ter dado inicialmente, na primeira oportunidade que o juiz teve lá atrás, mas concedeu aqui na sentença para não atrasar o cumprimento dessa decisão judicial e mandou já que a Marinha implementasse o percentual correspondente aos autos estudos 1, que nós sabemos que hoje está em 54%, que já vai subir mais uma vez agora no mês de julho de 2022. Bom, eu queria comentar com vocês uma questão da Força Aérea, que não é exatamente a mesma coisa que nós estamos tratando da equiparação de CAS com Chacal, de CAS com CACENSO, não é exatamente esse caso, mas é um caso de concessão de altos estudos 2 da Força Aérea Brasileira, ou seja, era um militar que fez um curso no ITA, era um curso de mestrado no ITA, e pediu que ele fosse reconhecido como altos estudos 2, porque havia uma portaria na época que permitia que isso fosse feito. Antes, no passado, o mestrado era entendido como aperfeiçoamento, e nós sabemos que o aperfeiçoamento tem um percentual que era de antes 20% e que hoje está em 34%. E esse militar pretendia o enquadramento no Altos Estudos 2. Bom, eu queria contextualizar para vocês aqui, porque nós temos um histórico de portarias. Nós temos uma primeira portaria, lá a 997/GC6, uma portaria de 95,
que é ainda anterior à medida provisória, e aí nós temos vem a medida provisória, muda inclusive até os nomes dos adicionais, antes era gratificação de habilitação, passou a ser adicional de habilitação. Aí o militar fez o curso de mestrado lá em 2007 e ele não tinha nenhuma expectativa que isso fosse equiparado ou reajustado para o enquadramento de Altos Estudos 2, mas em 2016 nós temos a portaria 108/GC4, todas da aeronáutica, e essa portaria reenquadrava o curso de mestrado que esse militar tinha feito como Altos Estudos 2, o que importaria uma diferença nos percentuais e nos valores, e que grande diferença é essa que está sendo implementada hoje a partir do escalonamento que está trazido pela Lei 13.954. Acontece que essa portaria vigorou por um curtíssimo espaço de tempo e no mesmo ano de 2016 veio a portaria 227, que manteve o curso de mestrado como Altos Estudos 2, mas limitou para que somente militares da ativa pudessem pedir. E quando vem essa portaria e traz essas limitações, o autor dessa ação judicial já estava na reserva. Aí ele foi pedir administrativamente e não foi concedida porque ele estava na reserva. Depois disso, nós temos mais uma portaria da Força Aérea que trata da matéria dos cursos, que é a 1274 de 2019, e após, finalmente, o MD resolve suprir a lacuna que estava sendo entregue às Forças Armadas para que cada força fizesse as suas próprias portarias. O MD resolve trazer isso para si e cumprir aquilo que estava previsto desde o início no decreto 4307 de 2002, que é o MD fazer essas portarias. E nós temos hoje a portaria GMMD de número 86 de 2020, que trata das equiparações, das definições e do enquadramento dos cursos, o que é considerado altos estudos, o que é considerado aperfeiçoamento. Muito bem, o magistrado entendeu que pouco importava o militar estar na ativa ou na reserva, o que importava é que ele havia preenchido todos os requisitos para o curso de Altos Estudos 2 e que ainda a Força Aérea estava utilizando muito dos seus estudos que foram feitos naquela época até hoje, porque se tratava de matéria de grande relevância para a Força Aérea. Nós temos aqui duas decisões, não só uma da Marinha, uma da Aeronáutica, e eu disse a vocês que era um caso bem específico da Aeronáutica. Não é algo que possa ser aplicado em todos os casos, mas também é uma decisão de altos estudos da Aeronáutica, sim. Se você gostou desse vídeo, pausa o vídeo agora, se inscreve no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes nossos vídeos, como relevante nosso conteúdo e entregue ele sempre para você e para mais pessoas. Nosso e-mail, atendimento@augustoleitãoadvocacia.com.br. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.